Olá, Deus seja louvado. Hoje, neste dia, nós vamos estar realizando uma reflexão a respeito do silêncio. O silêncio. Há momento em nossas vidas que nós devemos nos silenciar, nós devemos nos calar, nós devemos ficarmos quietos, diante até mesmo de alguma acusação. O nosso Senhor Jesus, ele estava já a caminho da cruz e estava sofrendo o julgamento e foi levado perante o Sinédrio. E ali o sumo sacerdote perguntou, Mateus 26, 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não diz nada a respeito ao que estes depõem contra você? Eles tinham prendido Jesus e agora estava perguntando. Eles montaram um cenário para acusar Jesus de blasfêmia e agora eles estão perguntando se Jesus não iria se defender. Quando Jesus já sabia que eles mesmos tinham armado tudo aquilo e que tinha pago pessoas para acusar Jesus. E Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Agora ele diz, eu exijo que você diga. E Jesus pega e responde, é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Não sou eu, é o Senhor mesmo que está dizendo isso. E essa resposta deixou ele muito indignado. Mas eu lhes digo, Jesus continua falando, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote foi e rasgou a roupa. Ele ficou tão irado porque Jesus falou aquelas palavras, de agora em diante vocês vão ver o céu aberto e o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Mas teve um outro episódio em que Jesus também manteve silêncio. É em Mateus 27, 12 a 14. E tendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou, não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Jesus estava agora perante os Pilatos. Ele estava agora perante o Pilatos, que era o rei ali. E ele pergunta, você não vai responder nada? Você está sendo acusado? Você não vai falar nada? E Jesus continua calado. Nós todos os dias queremos nos explicar, queremos nos defender, queremos até mesmo brigar para provar em alguns momentos que nós estamos certos. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou em silêncio, a ponto de causar admiração naqueles que estavam em volta dele. Por que Jesus ficou em silêncio? Porque Jesus, ele sabia quem ele era. E ele não tinha que provar nada para ninguém. Porque ele, sabendo quem ele era, ele não tinha que discutir, ele não tinha que provar, ele não tinha que ficar ali. Muitas das vezes nós perdemos tanto tempo, né? Querendo mostrar para as pessoas quem somos, quem sou eu me defendo. Não.
Deixa o Senhor te defender. Deixa o Senhor se levantar em seu favor, porque é Ele que guerreia as nossas guerras. Olha o que diz aqui em Isaías 53. Isaías 53, 7 vai dizer assim, conta ali toda a história. Isaías, 700 anos, 700 anos da crucificação de Jesus, ele conta tudo ali em profecia, o que iria acontecer com Jesus. Mas aqui no versículo 7 ele diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus foi humilhado por mim, por nós, né? Porque a culpa de Jesus ter sido humilhado na cruz do Calvário, antes dela, é nossa. Jesus estava ali, no nosso lugar. Ele já estava sendo humilhado por nossa causa, mas ele não abriu a boca. Ele ficou calado. Ele esperou o momento certo de falar alguma coisa e de gritar. Ele esperou o momento certo. No dia 7, nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. E foram 200 anos de comemoração, 200 anos de comemoração da independência do Brasil. O Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses e ele era colônia de Portugal. Todas as nossas riquezas iam para Portugal. Tudo nosso era lá para Portugal. O Brasil ficou um país fechado que só tinha direito de vender as riquezas que o Senhor nos deu para Portugal. Não vendia para outro lugar. E aí, né, era roubado, pagava-se aquilo que eles queriam. E com isso ele ficou colonizado. Mas os portugueses, Dom João, houve uma invasão, ele ficou sabendo de uma invasão e ele teve que fugir da noite para o dia. Imagine, abandonou o seu país, juntamente com aqueles que faziam parte dele, né, a classe mais alta, abandonou o país e fugiu para o Brasil. Fugiu para o Brasil e largou lá aqueles a quem ele comandava, largou lá e ficou aqui no Brasil. Com a chegada dele aqui no Brasil, houve uma mudança, né? Chegou às faculdades, o Brasil mudou, houve várias mudanças, trouxe alguns progressos, mas os ricos que estavam lá, a alta sociedade que estava em Portugal, deu um intimato para Dom João, que ele teria que voltar, porque se ele não voltasse, eles iriam entrar em guerras, né? Eles iriam permitir que o país fosse tomado. E aí, Dom João deixa o seu filho, Dom Pedro, aqui, Dom Pedro II, aqui no Brasil, deixa Dom Pedro aqui no Brasil, e Dom Pedro fica como imperador do Brasil. E se passam alguns anos, e Dom Pedro, ele volta para lá, e de novo o Brasil teria que se tornar colônia de Portugal, as riquezas teriam que retornar de volta para Portugal. E aí Dom Pedro não aceita isso, e ele tem que voltar, e ele disse que não iria voltar, e que ele iria ficar no Brasil. Por isso tem o dia, né? O dia do eu fico, né? Diga ao povo que eu fico. Mas ele teve que pagar uma quantia muito alta, 2 milhões, pegou, parece que foi com a Inglaterra, esse dinheiro de empréstimo, e ele tinha que pagar
para Portugal, para poder ter a liberdade agora de poder negociar com outros países e ser livre, né? Tanto que é o grito independência ou morte, né? Foi isso. Mas eu quero te dizer que Jesus, ele também pagou a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida caríssima, que não tinha preço e que só podia ser pago com sangue. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pagou esta dívida. E o nosso Senhor Jesus Cristo também deu o seu grito de independência. Dom Pedro deu o grito dele, mas o grito de Jesus foi muito maior, que nos deu o direito de sermos livres, de sermos libertos da morte e do inferno. Jesus, ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Por quê? Nós estávamos fadados a passar a eternidade sem Deus. Por causa de Adão e Eva que pecaram no jardim do Éden, essa comunhão, essa aliança foi quebrada. Esse pacto foi quebrado. E agora precisava, não podia mais ser com sangue de animais como era na lei. Tinha que ser com sangue de uma pessoa. E Jesus, meu amado irmão, ele se coloca no meu e no seu lugar. Como disse Isaías 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Foi como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Jesus foi levado para que nós pudéssemos sermos justificados, nós pudéssemos novamente termos comunhão com Deus. Mas Jesus, o Salmo 38, 13 e 14, vai dizer algo aqui antes de eu entrar para falar de Jesus. Eu quero dizer o que o Salmo 38, 14, ele nos diz. Salmo 38, 14. 38, 14 vai nos dizer, olha aqui o que o salmista diz. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti espero, pois em ti, Senhor, espero, e tu me responderás, Senhor, meu Deus. O salmista também estava aqui calado, mas ele diz que ele espera no Senhor. Ele espera no Senhor. E agora, Jesus, eu e você também devemos esperar no Senhor. Não é esperar nos outros, mas é esperar em Deus. É esperar naquele que vai nos abençoar, que nos abençoou, que deu o seu único filho para morrer por nós. Você fica em silêncio, sim, diante dos homens, mas você abre os seus lábios para Deus. Para Deus. Jesus ficou em silêncio um determinado tempo, mas agora ele abre os lábios dele para Deus. E olha aqui o que Jesus faz em João 19:30. No Evangelho de João 19:30, vai nos dizer assim, lá na crucificação do Senhor Jesus, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Jesus já estava ali na cruz do Calvário e ele ele grita. E ele dá um grito. Jesus crucificado, vamos ler aqui do 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprissem as escrituras, disse, tenho sede.
depois de Jesus estar várias horas pendurado na cruz do Calvário, ele diz, eu tenho sede. E olha que para falar não era fácil. Para falar naquela cruz não era fácil, porque tinha que exigir um esforço, braços abertos, pés presos. Então, para falar, ele tinha que fazer um esforço máximo. E ele diz, estava consumado, né? Tudo já estava consumado. Mas faltava uma coisa. Para que se cumprisse as escrituras, Jesus disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus sentiu aquele vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus, agora, ele dá um brado e diz, está consumado. Está consumado. Dom Pedro, ele deu o grito, independência ou morte. Mas era uma independência que não era eterna. Era uma independência passageira, porque até hoje nós temos dívidas. Até hoje nós vemos as nossas riquezas sendo lapidadas, sendo roubadas. E nada nós podemos fazer. Mas